Meus irmãos, muita paz. Tivemos a felicidade de receber o Dr. Mário, o atendimento ao nosso convite, porque é muito importante que nós conheçamos. Às vezes o orador vem e faz a palestra e nem sempre nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito da vida e dos pensamentos desse orador, desse trabalhador. Então, com muita alegria, com muita satisfação, que convidamos esse querido benfeitor, esse querido amigo, Dr. Mário de Sá, para que a gente possa fazer algumas perguntas a ele. As perguntas já estão ali, não é? E ele possa nos brindar com sua sabedoria e seu conhecimento. Eu gostaria de antes falar um pouco a respeito do nosso querido benfeitor, Divaldo Pereira Franco, a quem nós sempre falamos e o chamamos de Tio Di. Chegamos no Centro Espírita Caminho da Redenção aos 16 anos. Saímos da cidade do interior da Bahia, Irará, e fomos a Salvador, fizemos o curso de eletrônica na Escola Técnica Federal da Bahia, e lá tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho desse grande benfeitor. Lá participamos da Juventude Nina Aroeira, organizada por Divaldo e direcionada pelo nosso querido André Luiz Peixinho, que desencarnou o ano passado. Até então, ele era o presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Como nós aprendemos muito com André Peixinho, aos domingos, nas suas atividades, no sábado à tarde, no Pau da Lima, onde Divaldo fundou, em 1952, a Mansão do Caminho. Então, tivemos o amparo desses dois grandes trabalhadores da doutrina, além do nosso querido Nilson de Souza Pereira, a quem chamávamos Tio Nilson. Então, o Tio Nilson e o Tio Divaldo e o André Peixinho foram três corações que nos acolheram. Lá na Mansão do Caminho, também, a nossa querida tia Lígia, tia Ivone. Então, aquele jovem de 16 anos foi acolhido, foi bem recebido por aquela casa. E lá aprendemos muito, conhecemos as obras do Pietro Baldi, estudamos as obras do André Luiz, de Emmanuel. E é evidente que tivemos a oportunidade de desenvolver as faculdades mediúnicas, de fazer nossa primeira palestra fora de Irará, em Salvador, já aos 17 anos. Depois viajamos para o Nordeste, para o Brasil, acolhidos pelas federações, porque nós pertencíamos à Mansão do Caminho. Então, nosso querido Tio Di nos acolheu com muito afeto, com muito amor, amor paterno. E, mesmo vindo a Goiânia, passando aqui tanto tempo, nós sempre estivemos juntos, sempre recebendo as suas orientações. É impressionante como nós, no ambiente cristão, em um mês, nós tivemos dois espíritos desencarnados, o Papa Francisco e o Papa Divaldo, né? A maior liderança do meio espírita, depois do Chico, foi o nosso Divaldo. Chico, concentrado na sua atividade mediúnica e também assistencial, e o Divaldo, numa atividade ligada à doutrina de divulgar o espiritismo fora do Brasil. O Divaldo veio com 3 missões numa única encarnação: divulgar a doutrina espírita desde a década de 50 para o Brasil e para o mundo, naquele tempo em que o mundo não conhecia o espiritismo. Mesmo Kardec codificando a doutrina em Paris, foi através do Brasil e através do nosso Paulo de Tarso, Divaldo Franco, que a doutrina passou a ser conhecida fora do Brasil. Além disso, psicografou mais de 260 obras maravilhosas, muitas, a maioria, aqui em nossa livraria Castro Alves. Nada melhor do que oferecer, tá de brinde, não é, uma obra psicografada por Chico e também por Divaldo. Divaldo sempre teve no Chico o amparo. Era realmente Chico
acolheu o nosso Divaldo. E depois o Divaldo fundou a Mansão do Caminho. Milhares e milhares de crianças, mais de 600 jovens, crianças que ele adotou. A Mansão do Caminho era realmente um oásis num bairro pobre de Salvador, bairro do Pau da Lima. Em 52, aquela região não tinha nada, absolutamente nada. Muito pelo contrário, existia ali violência. E depois da Mansão do Caminho, toda aquela região, muitas regiões de Salvador tinham violência, menos no bairro do Pau da Lima e outros bairros vinculados ao bairro do Pau da Lima. Então, o trabalho desse homem foi um trabalho de amor. E eu fico imaginando o jovem de 16, 17 anos, querendo acolher órfãos. O amor desse espírito. Quantas crianças que eram abandonadas, deixavam lá, em frente ao portão, numa cestinha, ou em uma caixa de sapato, e o Divaldo acolhia. Então eu fico pensando naquele jovem de 17 anos, com tanto amor no coração, querer acolher todos os órfãos da cidade de Salvador. Impressionante. E prestando, claro que uma equipe maravilhosa, assistência médica, comida, tudo, escola. Então, esse homem foi um divisor de águas naquele lugar e no Brasil. O maior orador espírita que se tem notícia. Chico Xavier dizia que tinha uma estrela na boca. Divaldo tem uma estrela na boca. Olha que definição, que carinho do Chico, não é? Que carinho do Chico. Chico que foi o maior médium de todos os tempos. O maior médium de todos os tempos foi Chico Xavier. Chico Xavier vem trazendo as obras de André Luiz, que nós consideramos a quarta revelação, né? E o nosso Divaldo, o nosso Paulo de Tarso, não é? O nosso querido divulgador da doutrina, grande médium de uma sensibilidade mediúnica impressionante. E, principalmente, muito amor no coração. Muito amor no coração. Ele nos via sempre como pai. Então, em um mês, nós perdemos 2 pais. No ambiente católico, o Papa Francisco, de uma humildade incomparável, não sei se teremos outro, embora esse Papa Leão XIV seja também uma alma notável da confiança do Francisco, e um Divaldo. Chico é insubstituível, Divaldo é insubstituível, todos nós, em nossos papéis, muitas vezes, somos insubstituíveis. E nós colocamos essa foto aqui do Divaldo lendo o tratado, porque enquanto escrevíamos essa obra, a obra da minha vida, no aeroporto de Belo Horizonte, ele me deu algumas orientações de como conduzir esse trabalho. Algumas orientações de como conduzir esse trabalho. E um dia, quando nós mandamos a obra pronta para ele, ele manda no e-mail, ele era muito bom para responder e-mail, a gente mandava e-mail para ele, meia hora depois ele respondia, antenado, plugado. Ele elogia a apresentação da Marisley e diz assim, recebi sua obra, gostei muito da apresentação da sua esposa, abrace-a. 3 horas da manhã, 3h30 da manhã. Chego perto da cama, a mulher dormindo. E aí, acordo ou não acordo para mostrar para ela o e-mail do Divaldo? Aí eu olhava para o e-mail e falei, vou acordar. Olhava para ela, não vou acordar. Acorda ou não acorda? Eu falei, você precisa ver que é com o Divaldo. Acho que o espírito estava, o corpo estava dormindo, o espírito estava acordado. Olha, você precisa ver o elogio que o Divaldo fez à sua apresentação. Aí logo a mulher deu um pulo, quando eu vi, já estava lá no computador, e ela ficou emocionada, vendo aquele carinho do Divaldo. Ele sempre teve muito carinho também por ela. E, em pouco tempo, ele me mandou um e-mail, já estou no 6º capítulo do livro. Eu pensei, valha-me Deus, esse homem tem tempo ainda de ler uma obra dessa, né? E concluiu a obra e mandou para mim essa foto, que está aí carinhosamente. Ele caprichou na foto. Nessa época ele estava sentado na cadeira de roda. Fez organização aí, tirou a cadeira e mandou para mim
a obra Tratar dos Evangelhos sendo lida por ele. Então, ele gostou muito do trabalho. Eu fico muito feliz e as orientações que ele me deu para fazer esse trabalho. Então, nossa homenagem a esse querido pai espiritual. Eu me uno a todos os órfãos do Divaldo. Eu me uno a todos os órfãos. Também me sinto órfão. Eu me sinto órfão. Senti muito a desencarnação do Papa Francisco. Lembrei quando, no dia 18 de junho de 2020, o Papa mandou uma carta para mim. Eu mandei uma mensagem para ele, encorajando, parabenizando e agradecendo pelo que ele estava fazendo no tempo da pandemia. E ele mandou uma carta. Essa carta está no nosso Instagram. Emídio Brasileiro está lá. A carta que o Papa mandou para mim, agradecendo a nossa mensagem. E o Divaldo disse para mim no e-mail: faça o possível para que você encaminhe essa obra para o Papa Francisco. Nem que ele leia algumas páginas. Não, eu queria entregar pessoalmente. Não foi possível cumprir essa promessa. Ou esse pedido, atender esse pedido. Então, meus irmãos, que Jesus abençoe esse grande espírito, esse grande espírita, esse grande pai espiritual, esse orador que já salvou tantas pessoas do suicídio, que libertou tantas almas através da adoção de tantos órfãos, de tantas famílias, né? Que Jesus e seus espíritos mentores, Joana de Ângeles, possa acolher esse grande homem em seu seio, em seu reino. Então eu queria até pedir uma salva de palmas ao Divaldo Franco. Depois da homenagem desse órfão, né? Desse órfão, eu tenho experimentado algumas orfandades. Meu pai, o Divaldo, o Peixinho, o André Peixinho, meu tio Rafael. Estou acostumado já, né? Agora, vamos alegrar os nossos corações. Vou convidar aqui o doutor Mário de Sá, por gentileza, doutor Mário. Obrigado. Peguei minha cola aqui, porque a minha cola aqui das perguntas. Doutor Mário, seja bem-vindo, né, a esse momento aqui. Espero que mais vezes eu possa convidá-lo, viu? Doutor Mário é um apaixonado pelo direito, estudioso do direito, foi magistrado e, durante toda a sua trajetória, sempre levando o que o Poder Judiciário precisa levar: a ética, a justiça, o bom senso. Doutor Mário é uma pessoa apaixonada pela justiça, pelo direito e apaixonado pela nossa doutrina, não é? Percebe muito bem. Eu tenho assistido as suas palestras, não é? Fico ali tenho vindo muitas segundas-feiras à tarde, além de ver pelo vídeo, né? E fico muito feliz em ouvir o doutor Mário. É um orador que abre meu coração. Ele fala e eu fico ali. Nem encosto, abre meu coração. É muito bom quando a gente encontra um palestrante que consegue abrir o coração da gente para que a gente seja cada vez melhor. Então, doutor Mário, muito obrigado pelo convite de estar aqui compartilhando desse momento. Obrigado. Boa noite a todos. Querido professor Emídio, gratidão pelo convite, gratidão a esta casa que nos recebe sempre com sorriso, com acolhimento. Eu me manifesto também, me sinto órfão. A passagem do Divaldo por plano espiritual nos entristeceu, mas como bom pai que ele era para todos nós, porque nos ensinou muito, foi um bom educador para nós espíritas. A sua ausência está preenchida pelo exemplo que ele nos deixou. Nos ensinou o caminho do bem, do amor, da confiança, sobretudo do Evangelho de Jesus. Então, foi-se o homem encarnado, restou como herança para nós todo o conhecimento que ele nos transmitiu e que certamente levaremos algumas encarnações para ler todas as obras dele, mas é um propósito que nós fazemos. Então, minha gratidão por esta oportunidade
e temos certeza que Divaldo zelará pelo Brasil, como fez como o grande mensageiro da paz pelo mundo inteiro, nos representando. Eu cumprimento também os companheiros, os irmãos, internautas que nos assistem, e estou à disposição, professor, para um diálogo ameno. Muito bem. Eu preparei aqui umas perguntinhas, né, para o nosso querido doutor Mário. E aqui tem a primeira pergunta, doutor Mário. Como o senhor conheceu a doutrina espírita? Essa pergunta eu acho que a gente se faz sempre, e faz aqueles que chegam às casas espíritas, né? Qual a razão que a gente busca a doutrina espírita? E há um consenso que são duas razões. Ou a gente vai pelo amor, quer dizer, o desejo sublime de conhecer essa doutrina espírita, que é uma doutrina elevada porque fundamentada no Cristo, ou pela dor. Mas parece-me que majoritariamente a dor é que nos encaminha para esse trecho, para essa caminhada nova. E foi assim ocorreu comigo. Eu tive momentos na minha vida que me sensibilizaram muito. O mais importante deles foi o desencarne da minha mãe aos 8 anos de idade, vitimada por uma doença incurável à época, hoje tratada com mais facilidade através da quimioterapia, mas na década de 60, no interior de Minas Gerais, não havia recursos. Ela padeceu por 2 anos numa cama, sofrendo dores terríveis, mas nunca deixou de nos afagar. Eu era o filho caçula, portanto, privilegiado no tratamento, como os costumes brasileiros indicam, né? O caçula tem sempre o afeto mais profundo. E no seu leito de morte, convidou os filhos que a rodeavam, éramos 13, e pediu aos mais velhos que cuidassem dos mais novos, que nos educassem. E ela se foi em 8 de setembro de 1962, nos deixando, mas deixando um diálogo, uma herança de profundo amor. Ficou em mim, como é comum em todos nós, que não compreendemos a essência desse momento da passagem do encarnado para o desencarne, ficou um profundo vazio, triste, sofrido. Lamentei na minha adolescência, quer dizer, dos 9 anos até início da minha juventude, ficou aquele vão no meu sentimento, mas Deus é tão bom que 4 irmãs minhas assumiram esse papel, nos conduzindo no estudo, puxando a orelha quando era necessário, mas nos dando o carinho que estava ao seu alcance, mas que não era o carinho de mãe, na sua inteireza. Era um esforço, eram mães que chegaram depois, mas não atendia aquela expectativa de filho caçula cuja mãe partiu. Pois bem, católico de berço, eu tive dificuldade de ver na religião que até então eu praticava as respostas a essas perdas. Tipo assim, por que minha mãe? Logo a minha, né? Por que ela terá sofrido tanto? Por que terá me abandonado? Porque a sensação do humilde jovem era de abandono. Mas essas respostas, como não vinham, eu comecei a ler muito, e para nossa felicidade, a gente sempre encontra um livro do Chico Xavier em qualquer lugar que a gente vá. E chegando a Belo Horizonte, aí já na capital, eu frequentava a União Espírita Mineira, na rua Curitiba, e ali eu tive as primeiras informações. E foi em Goiânia que eu consolidei a minha adaptação à doutrina espírita. Para mim, o maior tesouro da minha existência a nível de conhecimento extra-humano, de conhecimento superior. Então, essa dor que tanto me tocava, eu obtive respostas ao longo do tempo quando eu conheci a lei de ação e reação, quando eu descobri
pelas informações da doutrina espírita, que o corpo se vai, mas o espírito sobrevive. Então eu cheguei a uma conclusão que me empolgou e me empolga nesse momento, de que a morte não existe. O passar para o outro lado é uma permanência na sua utilidade espiritual, sem um corpo, mas com uma essência vibrante e produtiva, porque muitas vezes senti a sua presença próximo de mim nos momentos de maior tristeza e de maior sensibilidade. Então foi essa busca dessas respostas concretas e eficazes que desembocaram na doutrina espírita. Então ali eu descobri, não há morte. Eu também não compreendia por que aqueles chamados pecados, os equívocos que são normais na vida de todos nós, um terceiro me absolvia. Então eu tinha, na verdade, um passe livre para o pecado, estou usando a expressão da minha religião da época, um passe livre para cometer os pecados, porque seria sempre perdoado. Até o momento que eu descobri também, sob o amparo da doutrina espírita, que a lei de ação e reação é uma verdade absoluta. Eu respondo pelos meus atos. O processo de perdão é interno, é de dentro para fora. Eu não preciso de um terceiro para me perdoar dos meus equívocos. É porque no processo de retificação da alma é que nós crescemos. E ouvimos hoje aqui na lição 20, lida no início da obra de Emmanuel, que o gênio mau e o gênio de bem, eles se diferem pelo nível de conhecimento. Então, à medida que a gente penetra o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos nos transformando em gênios do bem. E hoje eu posso dizer com absoluta segurança que a morte não me amedronta mais. Após isso, participei como irmão mais novo, portanto, minha família hoje está restrita, nós somos 5, mas participei de todos os desencarnes dele de forma proativa, colaborando, mas sem essa sensação de perda. Intimamente sentindo que eles se foram, o corpo se foi, mas eles permanecem por tudo que edificaram. Então, nosso trabalho é esse, é de aproveitar esses momentos e construir a nossa existência para que fique uma saudade sadia, uma saudade de amor que toca os nossos corações. Então, aí eu passei a integrar a doutrina espírita com mais cuidado, desenvolvendo o meu estudo e principiando, como sempre, todo estudioso da doutrina espírita sempre é um principiante, porque a sua essência é impenetrável para nós ainda, a sua inteireza no século XXI. Andaremos outros trechos para conhecer a beleza do Evangelho de Jesus na linguagem, né, ou na reedição através da terceira revelação, que é a doutrina espírita. Muito bem. Que bom. Só uma curiosidade, lá você conheceu o senhor Onofre Abreu na União Espírita Mineira? Não, na época eu era muito jovem, eu não tinha muito contato. Eu ia, tomava o meu passe, ouvia as palestras, eu era um indivíduo que não participava dos trabalhos ainda. O senhor Onofre, grande estudioso do Evangelho, tivemos lá uma vez, muito carinho. Muito bem, que bom, Tomário, parabéns. Quais os livros espíritas que o senhor recomenda ao jovem iniciante na doutrina? A doutrina espírita, ela tem uma vastidão, né, de publicações. Na sua grande maioria, especialmente aquelas obras oriundas de psicografia, são obras extremamente sérias. Mas o fundamento está no Pentateuco, aquelas 5 obras editadas por Kardec, através da experiência que ele teve, das instruções que ele recebeu dos espíritos superiores. Mas para quem está chegando na casa, e foi um exercício que eu fiz, porque a gente quer um passo a passo. Para quem não tem notícia nenhuma, chega numa casa espírita, o contato com o livro dos espíritos pode, de alguma forma, oferecer alguma dificuldade. O que eu, na minha vida prática e nas sugestões, quando solicitado, eu manifesto, tem uma obra de Allan Kardec que é um brinco. O que é espiritismo?
Ele preparou essa obra justamente para os principiantes, trazendo os conceitos básicos, falando sobre reencarnação, sobre desencarne, a ética na doutrina espírita, etc. Então, vamos dizer assim, é o primeiro passo na doutrina espírita. Temos, além disso, o Livro dos Espíritos, que a estrutura foi a primeira obra por ele lançada, e que é a estrutura da doutrina espírita, vem dali, daquelas primeiras informações. É uma obra que é de dever o bom espírita ler não, mais do que isso, estudar, porque a leitura é apenas uma corrida de olhos. O estudo é conhecer cada palavra que ali se encontra, buscar o significado no dicionário para ampliar o conhecimento. Essa obra, Fonte Viva, de Emmanuel. Emmanuel é, para mim, sem menosprezo a qualquer outro, a parte literária do Chico foi feita sob a coordenação dele. Emmanuel é um esteio de evangelismo para todos nós. Ele se ocupa de todas as passagens do Evangelho nas obras que ele publica. Então, ler Emmanuel, que é de uma linguagem fácil, mas exige esforço, porque são obras que dizem respeito a algo abstrato, que é o espírito, né? Os sentimentos mais íntimos, é uma obra maravilhosa. Todas as obras do Emmanuel. Eu sugeriria Fonte de Luz, aquelas primeiras que a gente está acostumado. E as demais do Pentateuco, que seria o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, para completar as 5. Mas precisamos começar, porque se esperarmos primeiro conhecer tudo da literatura comum, para depois chegar na literatura espírita, passaremos por essa reencarnação sem avançar no autoconhecimento. Então, seriam essas obras as sugeridas. Bom, obrigado, doutor Mário. Quanto à vida de Jesus, quais os episódios que mais lhe tocam o coração? É muito difícil selecionar, né? Porque onde Jesus pôs a mão, aí surgiu a perfeição. Na resposta que foi dada a Kardec, quando ele indagou dos espíritos que colaboraram no Livro dos Médiuns, qual o ser mais perfeito que palmilhou o planeta Terra? A resposta foi Jesus. Então, buscar algo nele de muito importante é fazer distinção onde não há. Mas, eu diria, sob o aspecto pessoal, o que mais me tocou. Eu percebo, por exemplo, o que me distinguiu nessa compreensão do esforço, às vezes até da dor, para que a gente conquiste a liberdade espiritual. Jesus, no momento do Calvário, quando ele estava sendo crucificado, não obstante a traição de que ele fora vítima, e lá na frente a gente vai compreender que Judas não foi aquele algoz tão severo, ele se equivocou. Ele, Cristo, no momento da crucificação, pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o maltratavam, porque eles não sabiam o que faziam. É o peso da inconsciência como fundamento para que a pena seja menor. E nós estudamos isso em doutrina espírita. Para aquele que não conhece os meandros das leis divinas, o equívoco, ou na linguagem comum, o pecado, ele é menos danoso ou menos apenado do que para aquele que conhece. Então, o erro de um espírita tem um peso muito maior, né, no aspecto doutrinário, do que uma pessoa que não tem a consciência da clareza da doutrina espírita. Então, esse momento que o Cristo pede ao Pai que perdoe aqueles que o crucificaram, para mim foi a manifestação mais sábia de capacidade de perdoar, de humildade. Porque qual de nós, e aí a gente tem que se colocar no lugar do outro, não vamos fazer ao outro aquilo que não fazemos a nós mesmos, qual de nós que surrado, maltratado, crucificado, com aquelas dores terríveis, estaria ali com aquele ar de bondade e sensibilidade e nobreza?
Então, me tocou muito essa capacidade do Mestre Jesus de perdoar. Um outro ponto que também me chama muito a atenção foi o reencontro que ele fez com Judas depois do desencarne de Judas. Porque ele já tinha previsto que um deles o trairia. E aconteceu logo em seguida, com aquele beijo na face. E ele, sabendo que o Judas ali estava para entregá-lo aos romanos, indagou: amigo, a que viestes? Quer dizer, teve a nobreza de chamar de amigo alguém que o entregava para o então inimigo, que eram os sacerdotes romanos. Mas não obstante essa perda, essa violência da qual ele foi vítima, o Cristo, depois que desencarnou, após a sua ressurreição, ele diz: um minuto, eu vou visitar um amigo, Judas, porque ele sentia que o Judas, já vivendo aquelas experiências de remorso, porque ele se suicidou em razão das culpas, né, problemas conscienciais, porque percebeu o equívoco que cometeu, nem por isso Cristo o abandonou. Deixou os demais discípulos e foi ao encontro de Judas para consolá-lo nas regiões umbralinas. Lá estava Judas, cabisbaixo, cabeça, portanto, caída sobre o pescoço, sobre o ombro, e lá ele o afagou, o abraçou e o animou, reanimou. Ou seja, Judas teve a oportunidade de perceber ali que, embora ele se sentisse até ali o último dos homens, porque cometeram um crime severo, que era da traição, a chegada daquela vítima deu a ele uma certeza absoluta. Primeiro, o Cristo não morreu, então tão desencarnado quanto ele, mas num sentimento de perdão e de carícia que só um Pai celestial pode fazer. Então, esse ambiente, esse diálogo entre Judas e Jesus é algo que me sensibiliza muito e que enobrece, mostra a capacidade de Jesus de perdoar sempre, a caridade de chegar àquele que sofre, apoiar, acariciar, dar um ânimo, que é um compromisso que nós, na proporção da nossa limitação, porque não somos perfeitos, podemos cumprir no nosso dia a dia. Pegar aquela pessoa que nos maltrata, ele certamente não nos procurará para conversar, para pedir perdão, examinar o ambiente emocional da pessoa e comparecer até ele e esticar as mãos. Porque se ele tiver com essa sensação de inutilidade, de menos-valia, ele sentirá nesse esforço nosso um processo de reabilitação e de perdão, embora não expresso. Então, Jesus é sempre o nosso modelo e guia. Muito bem. Obrigado, doutor Mário. Dentre as parábolas de Jesus, quais são as que destacam as virtudes da humildade e da caridade? Esses dois exemplos se repetem nesse momento. Mas o Cristo, em tudo que ele fez, em tudo, rigorosamente tudo, a humildade e a caridade são a pedra de toque. Certamente por isso o slogan trazido por Kardec, fora da caridade não há salvação, é uma reprodução desse sentimento que Jesus sempre teve por nós. Quando, vivendo aquelas convulsões, aqueles desgastes que a sua vida provocava, repito, que ele era vítima em razão da posição daqueles que o maltratavam, ele perdoou a todos. Então ele foi aquele ser que perdoou e foi caridoso. Me lembro do episódio da Joana de Cusa, que abrindo dissidência com o marido, porque ele não aceitava o cristianismo, porque ele estava vinculado aos romanos. Então ela disposta a abrir mão do casamento, porque sentia no cristianismo um preenchimento do seu vazio interior, essa busca que todos nós fazemos, a busca daquela luz interior. Ela foi até ele disposta, aliás, expressamente disse: mestre, eu vou abandonar o meu marido, porque ele me proíbe que eu te acompanhe, e sem a sua companhia, para mim a vida é mais difícil.
E ele, num gesto também de compreensão: mulher, retorne ao seu lar, valorize o seu casamento, o seu marido. E mais à frente nós nos encontramos. Abriu mão do egoísmo que é próprio de nós, principalmente aqueles que exercem liderança. Cada um de nós quer arregimentar para si aquele cortejo que a nossa vaidade nos convida a solicitar. Ele não. Ele falou: não, vá, atenda o seu marido, cuide da sua família, você primeiro tem um compromisso com a sua família. Então, meus queridos irmãos, essa conduta de Jesus mostra o nível de desprendimento que ele tem com os conceitos que tradicionalmente vigoravam à época. Porque qual de nós recusaria o acompanhamento de uma senhora para uma ciência nova ou uma religião nova? O mundo de hoje nos mostra que as religiões buscam frequentadores incessantemente, a troco de trabalhos ostensivos. E a grande virtude da doutrina espírita é que ela bate à nossa porta, não por iniciativa dos trabalhadores, mas porque nos traz o alimento espiritual que precisamos. A doutrina espírita não faz proselitismo, ela está de portas abertas para atender a todos que aqui chegam. Por isso, o seu crescimento no século XXI está se mostrando bastante alentado, porque somos corações à disposição daqueles que necessitam. E não vamos lá para coagir ou cooptar, usando uma expressão mais própria, pessoas para que façam fileiras conosco. Muito bem, obrigado, Dr. Mário. Aqui agora temos a nossa última pergunta, né? Na sua opinião, quais serão os principais desafios para a humanidade no futuro? Isso. A humanidade passa por um processo de estratificação, de revisão de valores e de conceitos. Hoje, o mundo está impregnado de ideologias, muitas delas nefastas ao ser humano. Estamos abrindo mãos dos bons costumes, da ponderação, do equilíbrio, violência acirrada no trânsito, né? Violência até de nós mesmos para conosco, não nos perdoando e nos punindo permanentemente. Então, o mundo exige de nós, para esse processo de regeneração pelo qual ele passa, para viver essa nova era anunciada pela doutrina espírita, uma revisão dos nossos conceitos. Aprender a dividir. Nós somos muito egoístas. Primeiro eu, se der os demais. Porque à medida que nós mudarmos essa visão que temos das coisas e de nós mesmos, vamos verificar que um pão é suficiente para dividir para 5, 6. Porque o Chico pôs isso em prática quando viveu a dificuldade material na sua casa. Ele foi cumprindo o seu papel aos sábados para fazer as doações, ele só tinha um pão, ele levou para lá esse pão. Mas, como Deus provê a todos nós, esse esforço dele foi premiado com a chegada repentina de alguém em um caminhão, entregando a ele alimentos para que distribuísse, sem que ele pedisse e sem que fosse avisado. Foi aquela surpresa divina que Deus nos provoca aos homens de bem, essas boas notícias, boas novas que a gente recebe. É o nosso espírito que cativa isso. Dr. Mário, muito obrigado. Uma salva de palmas ao Dr. Mário Sá. Obrigado. Boa noite, senhor. Obrigado. Coração.